Olá, boa noite. O meu nome é Camila Fonseca. Eu sou estrategista de marketing com inteligência artificial. Eu me preparei muito para esse momento, né? Esse 2025 que eu estou vivendo com tudo isso com a inteligência artificial foi tudo muito bem sonhado, planejado. Eu sonhava em viver tudo isso. Parece que eu vivo a inteligência artificial desde muito pequena, quando eu assisti os Jacksons. Então é uma coisa muito viva dentro de mim, que eu assisti aquele desenho, vi os robôs funcionando, entrando, eles já usavam computador. E eu nem imaginava que era um computador na vida, né? E aí, assim, nós vivemos a grande transformação digital que foi na pandemia em 2020. E agora em 2021 nós vamos viver essa grande transformação com a inteligência artificial. Em 2000 a gente viveu o boom da internet, que foi acho que a primeira grande transformação que as coisas começaram a mudar. E aí veio tudo isso para nos ajudar. E aí, assim, o que a inteligência artificial é? É uma sequência, um compilado, como você prefere imaginar, de tecnologia para melhorar o seu dia a dia, né? Para melhorar, para resolver problema. Muita gente fala, estão trazendo os robôs para eu ficar sem emprego, não tem nada disso, porque dizem que a gente vai viver uma era de abundância, de prosperidade, de muito dinheiro. Então a inteligência artificial vai trazer tudo isso para nós, vai nos sobrar tempo. Então esse é o grande conceito. É isso que nós vamos viver. Se a gente não conseguir usufruir de tudo isso, porque assim, eu tenho 48 anos, mas com certeza o meu filho vai usufruir. Por isso que essa geração dizem que eles são tão desconectados de algumas coisas. Mas eles não são crianças inteligentíssimas, eles têm muita capacidade. Por quê? Porque parece que eles já vê lá o futuro, parece que eles não perdem tempo com algumas coisas. Mas eles vão deixar de viver, vão deixar de fazer? Não, é que eles vivem uma outra fase, né? Não é igual a nossa. E aí, o que acontece? Nós vamos, assim, agora é uma coisa que não tem volta, né? Que nem eu conversei com um senhor de 70 anos, ele é diretor de uma empresa, ele tem não sei quantos funcionários, e ele cuida ainda do comercial, olha que louco. Ele acredita que esse negócio de inteligência artificial não vai dar certo, vai acabar, que vai retroceder. Isso não existe, né? O mundo está investindo milhões. Você acha o Elon Musk, o pessoal da Meta, do Google, de tudo, fora as outras empresas, eles estão investindo bilhões de dólares, né? Os chineses. Então, como que é uma coisa que vai retroceder? Não é apenas, né, para fazer texto, não é apenas para você melhorar a sua escrita. Não, isso daí a gente já tinha. O Google, muitas outras coisas. A gente não precisava gastar milhões e milhões de dólares para isso, né? A inteligência, o grande conceito é para quê? Para trazer para você soluções para resolver os seus problemas. Os robôs são para executar tarefas que você fica ali repetindo, que nem esses dias, nossa, eu amei, né? O robô que cuida da casa, ele tá ali cozinhando, ele vira pro lado, ele já começa a organizar a prateleira, ele vai e passa o aspirador. Gente, se o robô custar 70 mil reais, né, que é o preço de um carro popular, que a pessoa vai financiar em 60 meses, que é o que a gente faz para ter um carro, quem não pode pagar à vista. Imagina quantos se fala para você, esse robô tem uma durabilidade de 20 anos, uma garantia permanente, tal, e aí ele vai fazer todo o trabalho da sua casa, pôr a roupa na máquina, lavar, passar, limpar a casa, varrer, molhar as plantas. Meu robô cozinhava, o vídeo que eu vi. Você não vai fazer essa dívida? Fala pra mim.
Você pode falar que não, eu tenho certeza, mas anota. Se daqui 5 anos você não mudou de ideia. Que assim, eu mudaria agora, né? Se eu tivesse certeza que esse robô funciona e eu pudesse fazer esse financiamento, meu Deus do céu. Ia ser mais do que a evolução do que eu acho que é no marketing, né? Então, assim, isso é a grande transformação, revolução que nós vamos viver. Mas falando do seu negócio, do marketing, é isso que a gente vai transformar agora. Então, assim, agora a gente está com 5 minutos de vídeo, então vai ser 30 minutos para a gente falar dessa nossa mini mentoria. Vou até ler aqui: como montar um plano de marketing estratégico com inteligência artificial. E aí, assim, o que é que dá para a gente fazer, minimizar e usar a inteligência artificial? Bom, primeiro, eu vou deixar lá no WhatsApp uma plataforma que não é o ChatGPT, porque o ChatGPT, para ele funcionar muito bem, você tem que pagar. Que nem eu uso demais o ChatGPT, eu pagava R$100, aí ele começou a me cobrar 130. Quando eu uso demais e quero mais fotos, mais vídeos, ele já tá me cobrando 900. Aí eu não aceito o plano, o que acontece? O meu plano atual fica lento. Então, para isso não acontecer com vocês, eu vou colocar uma outra plataforma que é chinesa. Vocês podem usar, ele também funciona como o ChatGPT, e aí vocês vão transformar o marketing de vocês. Como? Quando vocês vão lá e pedem para o marketing, para o ChatGPT ou para uma outra plataforma, você tem que assim, aprender a dar comandos para ele. Por quê? Só assim ele vai fazer o que você precisa. Pensa que a inteligência artificial é uma pessoa, um robô que está à sua disposição para resolver o seu problema e minimizar o trabalho que você precisa fazer, o tempo que você vai gastar e tudo mais. Então, assim, você já entendeu para que ele serve. Então, o que você vai fazer? Você vai sim usar essas plataformas para planejar o seu marketing. Então, o que você vai falar para ele? Planeje o meu marketing. Gente, só que para você planejar o seu marketing, não adianta você ir lá e falar assim: eu tenho uma clínica de estética, me faça um post. Ele não vai, se ele fizer, vai ser um post terrível, ruim, que você vai falar assim: nossa, para fazer isso eu não vou postar. É para isso que existe a inteligência artificial? Gente, não é assim. Como que você tem que fazer? Você tem que dar um comando para ele. Você tem que explicar o que você quer, como que você quer e para que você quer. E aí, você planeja tudo aquilo. Então, primeiro, o que você tem que falar? Você tem que falar para ele o que você precisa. Preciso de um planejamento de marketing para o meu negócio. Então, vamos falar de uma clínica de estética. Você tem uma clínica de estética que faz estética corporal, facial, que rejuvenesce e tudo mais. Você vai lá, explica para ele, aí você fala: eu quero fazer um planejamento para falar nas redes sociais, para falar no meu WhatsApp, para lidar com o cliente no dia a dia. Por quê? Tem que ser uma estratégia alinhada, porque não adianta você mandar uma linguagem no WhatsApp, falar de um outro jeito nas redes sociais e quando você encontra com o seu cliente de outra maneira. Não, fala uma linguagem só. E quando você for pensar, não pensa só em Instagram. Gente, o Instagram, ele é hoje acho que é a nossa segunda, né? Rede social no mundo. Até dezembro, ele era a terceira. Então, quem era a primeira? Era o YouTube, porque as pessoas ficam conectadas demais assistindo vídeo. Depois, o WhatsApp, porque é onde as pessoas se relacionam e hoje ela funciona como uma rede social, porque tem comunidade, tem grupos, você consegue fazer um catálogo, mandar promoção e tudo mais. Ter fóruns, debates, enquetes. Então, é uma rede social. E a terceira é o quê? O WhatsApp. Então, não adianta você pensar só no WhatsApp. O WhatsApp,
O WhatsApp não, desculpa, o Instagram. O Instagram, ele é o quê? Uma vitrine? É. Você precisa dele? Sim. Mas pensa que com a inteligência artificial, você consegue fazer uma automação das suas redes sociais. Você consegue contratar uma plataforma por um custo muito, muito baixo. E aí uma postagem que você faz em uma plataforma, você consegue replicar em todas as outras, como tem o planner da Meta, que vai no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Você consegue colocar em tudo. Você consegue colocar no YouTube, no LinkedIn, se for o caso, no Pinterest, no TikTok, né? Que é uma ferramenta que está vindo com tudo agora em 2025, porque ele vai abrir planos para venda. Então, se você não tem um e-commerce, mas precisa vender, você pode colocar lá, desde um pacote de uma estética até um outro tipo de produto. E aí é onde você vai encontrar as facilidades. Quando você... E aí, o que você vai fazer? Você coloca lá no ChatGPT ou em outras plataformas, quero automatizar as minhas redes sociais. Ele vai te indicar quais as plataformas, eu também vou colocar lá, tá? Para você não precisar ficar perdendo tempo com isso. Então, ele vai te falar quanto custa, qual é a mais barata, por quanto tempo você pode usar sem pagar, né? Mas se você usar pagando, que um valor mínimo por mês, você consegue fazer backup, você consegue usar aqueles posts às vezes para uma outra vez, você consegue repostar, então assim, é muito bom, você consegue responder as pessoas, então é muito bom, às vezes você pagar um valor mínimo de 40, 50 reais por mês. Eu acho que se você colocar como pessoa física, chega a custar em torno de 20, 30 reais, é bem mais em conta, tá bom? E aí, assim, você consegue fazer isso de uma maneira que vai te ajudar muito, tá? E aí, o que você tem que pensar? A maioria das pessoas, ela não planeja antes o que vai postar. O que ela faz? Hoje eu preciso postar porque faz uma semana que eu não posto, a partir de hoje eu vou postar. E aí ela vai lá e faz ela faz a postagem. Aí às vezes ela vai lá e usa um Canva, ou às vezes ela tem uma foto, ou faz um vídeo. Só que assim, precisa ser planejado. No digital só dá certo quando ele é feito muitas e muitas vezes. Então, começa a pensar que para você dar certo no seu negócio e usando o marketing, que as principais ferramentas do marketing é as redes sociais, você precisa o quê? De um planejamento. E aí, a partir do momento que você pede para uma inteligência artificial fazer um planejamento, o que você faz? Você tem lá todo o escopo. Olha, então aqui segunda, terça, você já tem os temas, você já tem às vezes o roteiro que você pode pedir para ele, você vai atrás das fotos, conteúdo que você precisa, porque eles sugerem, e aí você vai e planeja. Mas assim, tem que ser algo que você pensa assim, você já gastou pouquíssimo tempo planejando, vendo o seu conteúdo, tendo as ideias, porque a inteligência artificial te ajudou, o que você faz? Tira um dia da semana. Um exemplo, quem é empreendedor, quem trabalha por conta, normalmente uma sexta-feira é mais tranquila, porque as pessoas estão cada um já no seu ritmo de final de semana. Separa 1 hora, 2 horas daquela sexta-feira e planeja as suas redes sociais da outra semana. Vai tirar um peso das suas costas, um peso. E aí o que você faz? Você começa a pensar o que você vai planejar, para quem você quer vender. Gente, você pesquisar o seu público é muito mais importante do que você saber o que você vai postar. Planeja o seu público e aí você cria toda aquela estratégia. Para vocês terem uma ideia, eu fiz isso com um cliente que ele estava reclamando demais das vendas. Na semana seguinte, quando a gente foi para a mentoria de aula 2, ele já tinha vendido um monte que nem eu acreditei. Eu achava que era brincadeira. Quando ele falou não, eu falei, nossa, tinha falado para mim que ele queria vender 16 milhões, né? Mas era brincadeira. Quando eu cheguei, eu falei, e aí?
vendeu 16 milhões, aí que ele falou para mim o valor que ele vendeu, o que eu achei? Eu achei que era brincadeira, mas não, ele tinha vendido mesmo. Por quê? Ele, como já está bem estabelecido e tudo mais, ele estava o quê? Com as vendas ruins. O que ele fez? Pegou aquela estratégia toda que nós montamos, porque quando a gente foi para a primeira aula da mentoria, eu já levei o plano pronto, né? Então, assim, a gente não começou a mentoria dele planejando. Ele respondeu um questionário antes, eu criei todo o material, fiz toda uma curadoria e levei para ele pronto. E aí, o que aconteceu? Ele começou a aplicar aquilo no dia a dia, né? Eu já tinha feito alguns materiais para ele, e aí não é que a mágica começou a acontecer, porque quando você faz, as coisas começam a acontecer. Não é mágica, né? É muito. É muito impactante, né? É a mesma coisa. Eu fico muito no escritório, fico muito atendendo o cliente. E aí uma semana que eu vou no evento, parece que a outra semana eu tenho triplo de trabalho. Por quê? Porque as coisas acontecem. As pessoas querem te contratar, as pessoas começam a te procurar e a mesma coisa nas redes sociais, ok? Então, assim, planejamento. E isso você pode usar a plataforma, eu vou pôr lá os exemplos para vocês, é uma coisa assim surreal. Se você é do ramo de beleza, de saúde, que nem uma nutricionista, de serviços, não tem qual segmento que não vai te ajudar 100%. Eu que sou do marketing, né, que nem pode ser que tenha pessoas do marketing, eu que sou do marketing, quando eu vou, assim, eu não sou web, nunca fui, né, mas a inteligência artificial já me proporcionou fazer um site. Eu fiz um site de um produto que eu fui lançar, eu fui lá testar a plataforma e eu fiz um site num domingo em 17 minutos. Eu fiquei tão maravilhada, porque assim, um site, gente, pelo amor de Deus, o web designer te entrega em 60 dias, né? E aí tinha lá uns 3 erros de ser cedilha, porque às vezes a inteligência artificial não coloca, aí a gente teve que dar um jeito lá de arrumar. Mas aí o cliente falou, por que eu vou reclamar disso, né? Se é uma coisa que eu ia ter que esperar 60 dias e já tá pronto. E tem que falar o quê? Não tem. Então, assim, é algo que facilita demais. As plataformas estão moldando, estão melhorando? Estão. Mas, assim, a gente também tem que entender que às vezes é melhor daquela maneira do que não fazer, né? E aí, assim, o que a gente pensa quando a gente vai planejar as redes sociais? Que a gente tá com falta de vendas, falta de clareza, que o marketing só dá dor de cabeça, que rede social é um saco, a gente não gosta de aparecer, que a gente não sabe gravar vídeo, porque a gente tem que estar arrumado, a gente tem que estar disposto, com cabeça, porque nós que somos empreendedor, a gente serve o café, a gente atende o cliente, a gente faz o planejamento, a gente vende, a gente entrega, a gente faz a massagem, a gente faz o pós-venda. Então, assim, é uma coisa de doido. E aí, quando a gente vai fazer as redes sociais, a gente fala assim, ou a gente fala depois eu faço, ou a gente fala, tô sem tempo. E o que acontece? Na maioria das vezes, a gente vira e fala assim, olha, amanhã eu faço, ou então, que nem eu mesmo. Eu vou lá, eu olho o Instagram de todos os meus clientes e às vezes eu nem olho o meu, né? Eu nem vejo se quem trabalha comigo, ou a pessoa que fez, que planejou, fez o certo, se eu tô gostando. Então, se eu trabalho com marketing ainda, eu faço isso, imagine você que não tem ainda um marketing estruturado. Então, assim, é complicado. E aí, assim, ó, eu deixei algumas coisas prontas para eu ir interagindo com vocês. Então, assim, eu coloquei aqui um exemplo de um outro cliente que eu atendi a semana retrasada, uma semana antes do Dia das Mães, né? Que eu fiz um planejamento usando uma inteligência artificial com ele, né? Porque ele contratou uma mentoria de inteligência artificial. E aí, ele meio que estava mudando o produto dele, porque ele queria vender para um público que tinha um poder aquisitivo um pouco maior, então a gente estava mudando o público dele. Aí a gente criou
esse público lá na inteligência artificial para a gente saber como é que fala, como busca, como que aprende a lidar com aquele novo cliente. Não que ele não tivesse, mas ele tem numa proporção menor. Aí a gente criou todo um conteúdo, os anúncios, mensagens de WhatsApp, isso tudo eu fiz um planejamento com ele e ele criou em 2 dias. Por quê? Gente, às vezes quando a gente cria um planejamento que nem eu vou lá fazer um planejamento de um cliente e algo que às vezes eu demorava, porque você tem que ter insights, tem que pensar. Em uma semana, a gente cria em 40 minutos. Só que não é só criar. A gente tem que ir lá, ler. Aí eu vejo o que ele tá falando do cliente. Aí eu vou lá, eu melhoro. Eu falo que eu quero que inclua isso, eu quero que tire aquilo. Eu falo que eu quero alguma outra coisa a mais. Aí ele vai lá e recria. Então, assim, não é uma coisa... pronto, fiz e tá pronto, feito, é isso que eu vou usar. Não, você tem que analisar. Porque esse é o grande gancho da inteligência artificial. Ela gera os dados, ela gera o conteúdo e você analisa, você vê se é aquilo que você vai aplicar no seu negócio. Por quê? Você tem que ir moldando ela, principalmente no início. Então, assim, que eu uso no meu dia a dia, eu tenho 16 robôs. Todos os meus robôs, eles têm nome. Mas, às vezes, eu vou lá usar um robô... Que nem eu tenho uma empresa que eu presto uma consultoria e lá dentro eu faço o papel da controladoria de gerência comercial. Então imagina, eles têm uma gerência comercial e aí eu faço uma controladoria. O que é isso? A empresa, ela tem todo um plano de gerenciamento e nessa controladoria, eu uso a inteligência artificial para ver se tudo tá gerando como tem que ser, se estão usando as ferramentas certas, se todo mundo tá trabalhando, quem tá dando resultado, quem não tá, se estão usando os dados. E aí, eu faço tudo isso. E eu criei um robô para fazer tudo isso. Só que, assim, no dia a dia, eu não consigo saber, que nome que normalmente eu dou um nome da empresa, ou eu dou um nome mesmo, a maioria tem nome de pessoas. E aí eu vou lá naquele robô, quando eu volto lá, ele consegue, eu consigo começar exatamente de onde eu parei, né? Só que ele consegue me ajudar a pensar. Eu vou lá e falo, olha, fui na visita e aconteceu isso, isso, isso. Eu trago os dados, eu copio lá, eu coloco, eu divido com ele, eu faço reunião. Para quê? Para a gente avançar. Para vocês terem uma ideia, é uma empresa que a maior dificuldade dela sempre era trabalhar o Natal com antecedência. E eu falei para eles, para vocês terem êxito e funcionar para o Natal, vocês têm que planejar até maio. E aí, eles ainda não acreditam, mas nós estamos quase chegando no final desse planejamento. Então, no final de maio, eu vou ter o planejamento do Natal todo e tá integrado tudo que nós vamos fazer, o que vai acontecer na equipe toda. E aí, o que isso muda? Todo mundo sabendo, todo mundo alinhado, nós vamos produzir tudo o que precisa. Em agosto, a meta é tá com todo o Natal vendido. Por quê? A indústria precisa de tempo para produzir. Se ela quer produzir 3 vezes mais, não adianta ela ir colocar muito próximo do Natal. E aí, ela produz, ela vende como os outros anos, só que sem margem. Quem é que consegue trabalhar hoje do jeito que as coisas estão sem margem? E aí, a inteligência artificial, ela está fazendo tudo isso. Então, assim, cada visita, cada vez nós estamos evoluindo. E é assim, é uma coisa que, às vezes, até eu que estou ali lidando com aquilo, eu acabo me surpreendendo com os resultados. Por quê? Eu programei o robô para ele ser acima de mim, para ele ter mais ideias do que eu, para ele saber mais do que eu, porque eu entendo de marketing. Essa gerência, controladoria, eu coloquei que ele entende desde lá do DNA, do cérebro,
empresa do início, de mercado, um estrategista. Então, assim, ele é um robô muito potente. Então, assim, quando acontece essa evolução, ela acaba me trazendo muitas surpresas que eu não consigo, às vezes, enxergar. Estou enxergando agora através da inteligência artificial. Então, o que ela está fazendo? Ela está fazendo com que eu evolua nessa empresa de uma maneira que, às vezes, a gente fosse levar anos, tempos. É para isso que serve. E aí, assim, quando você faz todo esse planejamento, você tem esse conteúdo, aí sim você pode começar a pensar aonde você quer chegar, se você quer usar tráfego, se você quer alcançar, se você vai trabalhar o engajamento, o faturamento, e aí você pode colocar todas essas suas dores para a inteligência artificial, porque ele vai destrinchar, ele vai falar com você de cada uma. Você é tudo muito rápido? Só que você vai ter que parar ali, vai ter que ler, vai saber se é aquilo mesmo que você quer para sua empresa. Por quê? Porque senão as coisas não vão acontecer, né? Ele te dá pronto a fórmula, só que assim, você é humano que vai ter que fazer, vai ter que executar, porque senão as coisas não vão acontecer, tá? E aí, assim, você precisa planejar o quê? O seu objetivo. O quê? Se eu quero um plano para os próximos 30 dias, se eu quero para os próximos 90, né? Se tudo isso eu quero gerar leads, isso tudo você também tem que falar com ele. Por quê? Se você não colocar qual é o objetivo que você quer da sua empresa, a inteligência artificial ela não vai. Ela pode fazer lá um planejamento de post que você vai postar, mas ela precisa de um objetivo. Por quê? Ela precisa de comandos. Então você tem que colocar assim: o que você pretende? Eu quero ter mais clientes, eu quero ter maior engajamento nas redes sociais, eu quero ter o maior alcance nos meus posts, eu quero fazer uma campanha de tráfego pago e ter resultado, né? E aí, qual que é o objetivo? Eu quero isso tudo para 60 dias, para 90 dias ou para um ano. Eu, particularmente, todas as vezes que, quando a pessoa contrata uma consultoria ou uma mentoria de inteligência artificial e é uma vez só, eu faço para um ano. Só que quando é um cliente que já tá ali, que fala assim para mim, a gente fecha por meses, um exemplo, que nem ontem eu tive um cliente que fechou por 6 meses. Então, assim, eu estou fazendo o planejamento dele a cada 30 dias e quando for no 5º mês, eu vou entregar para os últimos 7 meses. Por quê? Ou eu faço para daquele mês e no final eu entrego para os outros 6 meses, para ele ficar coberto por um ano. Então, você que está fazendo, você não precisa fazer para um ano, porque você pode fazer todos os meses, você pode ir alinhando de acordo com o seu resultado, que isso é muito mais inteligente. Então, assim, quando você começa a usar a inteligência artificial, que nem vai ter um dia da mentoria que eu vou falar sobre tráfego pago. Quando você começar a conseguir ler o tráfego pago do seu concorrente, você vai ver como a sua empresa vai evoluir. E aí, o que vai acontecer? Você vai conseguir planejar um tráfego muito mais assertivo. Então, por isso que é importante você colocar uma vez programar para um mês, do que você falar, nossa, eu fiz um planejamento para 3 meses. Você pode sim, planeja para um ano, você fala para ele, olha, me faça o meu planejamento estratégico da minha empresa por 12 meses, né? E aí, na sequência, você fala assim, coloque aqui o do 1º mês, porque é isso que eu vou tratar agora. Porque senão, aí depois você pede para ele ir adaptando e melhorando. Você pode ler tudo, mas aí você pede de 30 dias, porque senão o que vai acontecer? Você vai levar muito mais tempo para executar, tá bom? E aí, outra coisa que você tem que falar para ele sobre a oferta. O que é oferta? O que você está vendendo? Então, assim, o padre vende o sermão, o advogado vende a consulta ou o processo, a esteticista vende a limpeza de pele, o terapeuta, o psicólogo vende a sessão de terapia. Então, assim, você tem que falar para ele o que você está vendendo. Você tem que ser claro, você tem que falar para ele quais são os seus diferenciais, porque, gente, a inteligência artificial, ela não vai adivinhar
qual é o seu diferencial. Você tem que falar. E aí você vai lá, você explica o seu diferencial, você fala o que você acha que você tem de melhor. Você fala para ele um exemplo, olha, que nem eu fui fazer um plano estratégico de um cliente, e aí eu fui lá e contei um case para ele que eu tive há 5 anos atrás, né, e que ainda me enche de emoção e que eu quero. E, nossa, ele achou a ideia fantástica, ele falou assim, olha, vamos melhorar, vamos adaptar e vamos usar isso. Então, assim, não poupe, coloca lá o que você tem de melhor para você conseguir ter o seu melhor resultado, porque às vezes você tem algo tão bom que está incubado dentro de você e você não tem noção, você não põe para fora, e através da inteligência artificial ele vai arranjar uma maneira de fazer com que você expõe tudo isso e destrave assim e começa a decolar no digital, tá? E aí assim, você coloca para ele os canais que você quer atuar. É Instagram, WhatsApp, Google Meu Negócio, que nem hoje o Google tem 3, 4 frentes que você pode atuar. Para vocês terem uma ideia, eu lido muito com indústria, a maioria dos meus clientes, eles fazem só Google. E o que ele faz ali em Instagram e nas outras mídias é muito, muito pouco, eles replicam, tá? E-mail, então assim, hoje, se você quer atingir o corporativo, o e-mail é muito usado. E aí, onde está o seu público, né? E aonde está a sua força, onde que você já tem os maiores clientes. Aí você vai falar isso para ele. E aí, o que ele vai te trazer? Ele vai te criar todo esse conteúdo, ele vai escrever os seus anúncios, ele vai te trazer as principais mensagens que você deve passar para o seu público, né? E quais são os ganchos, o que você pode usar. Às vezes você fala assim, hoje eu não tenho que postar, eu não quero postar, mas ele vai te trazer um gancho que você pode pegar uma foto de uma árvore, colocar aquele gancho que você vai ter muito mais ênfase, muito mais sucesso do que se você tivesse feito um post super elaborado. E aí, assim, é só você planejar essa sequência de mensagens, de post, que você vai chegar num resultado. Aí, assim, qual que é a minha mensagem final para vocês? Por mais que seja trabalhoso, por mais que você fale assim, ela falou, né, que isso acontece muitas vezes. Eu tô na 3ª, na 4ª reunião de mentoria com a pessoa fala, olha, eu ainda não consegui captar. Como que você vai conseguir assimilar tudo isso? Planejando. Então, eu tenho certeza que nem aqui vai ser uma sequência de mini mentorias. Eu tenho certeza que se você for lá, seguir a plataforma que eu estou falando e colocar lá os principais tópicos do seu trabalho, você vai conseguir um grande planejamento. Só que para isso ter sucesso e dar certo, você precisa o quê? Praticar. Se você é sozinho, se você não tem funcionários, se você não tem quem te ajude, você tira uma parte do seu dia, você vê qual é o dia da semana que é mais tranquilo. Qual que é o dia da semana que você tem menos trabalho e você planeja? Aí o que você faz? Você vai ali na plataforma, você coloca tudo isso que nós falamos, tudo. E aí, o que você faz? Você começa a planejar. Se a primeira semana for difícil, você faça isso e na segunda você vai ver o quanto você vai evoluir. Na terceira, o quanto melhorou. Na quarta, o quanto está leve. E daí em diante, você vai ver que você não tem mais problema com isso. Você vai ver que o que você tinha, você falava assim, nossa, como era difícil eu fazer isso. Porque às vezes, você é um profissional que está indo muito bem, que você já tem uma carteira de cliente, só que você precisa o quê? Você não precisa mais de cliente, mas você precisa se comunicar com o seu cliente e da melhor maneira possível. Por quê? Porque tem um monte de gente na internet, no Instagram, se comunicando com o seu cliente que você vende todos os dias. Tem um monte de gente
falando, olha, o meu produto é isso, é aquilo, tal, tal, tal. Aí você pega e fala assim, nossa, eu compro, eu pago. Será que é isso que eu tenho? E aí a pessoa não tem noção. Aí a partir do momento que ela começa a ver o seu material na internet, ela começa a ver... Desculpa, tô tocando interfone. Ela começa a ver o quanto tudo isso... que você fala assim, nossa, olha, me tirou o foco, desculpa. Ela começa a ver o quanto o seu produto é sim parecido ou vale a pena, que ela não precisa trocar de fornecedor. Então, o que eu tenho para falar para você? Você use sim tudo isso, você planeje e você não fique desesperado que vai ser na primeira, na segunda, na terceira, quarta semana, mas você vai conseguir, ok? Então, assim, eu vou encerrar por aqui. A nossa próxima mentoria vai ser na quinta-feira. Eu vou colocar lá os temas que a gente pode falar. Vocês votem. E aí, se a maioria das pessoas quiser no ao vivo, eu vou fazer ao vivo, que eu acho muito melhor, porque a gente pode deixar 10, 15 minutos para perguntas, ou então a gente continua gravando. Só que tudo que eu colocar lá, ele vai ficar disponível por um tempo muito curto, porque todas essas mentorias eu vendo, então eu não posso ficar deixando ela aberta gratuitamente, tá ok? Eu agradeço, muito obrigada pela atenção de vocês e o que vocês precisarem, pode me chamar lá no grupo que eu vou responder e eu posso responder também no particular. Muito obrigada e um grande abraço.